Então, pessoal, começando hoje aí a nossa unidade curricular 4. Foi tão rápido que eu já... É a unidade curricular de comunicação e informação aplicadas à segurança e saúde no trabalho. Então, pessoal, essa unidade curricular é uma unidade curricular aí de 2 webconferências, tá? Deixa eu botar aqui no... Aí, essa unidade curricular é uma unidade curricular de 2 webconferências, tá? Essa é uma unidade curricular que tem atividade presencial, tá? Então é bom que vocês saibam. Temos aqui a mesma estrutura que a gente tinha, né, nas outras webconferências, nas outras unidades curriculares, né? Boas-vindas, o tira dúvidas, a parte para vocês se organizarem, né? Plano de estudo, cronograma, tudo isso. A parte da webconferência, o tira dúvidas e os materiais didáticos que vocês vão precisar. E aqui nos materiais complementares é onde eu vou postar, né, os slides e também a gravação da webconferência. O questionário avaliativo já abriu, né? Então eu avisei semana passada a vocês, né? Que ele abre dia 22 e fecha dia 3, né? Então ele vai ficar aberto até terça-feira, tá bem? Muitos de vocês já fizeram, tá? As notas são boas, tá? Não dá para dizer que as notas são ruins, a boa parte, assim, mais de 90% são boas. Isso mostra aí uma dedicação de vocês, tá bom? E aqui no final, a pesquisa de satisfação. Aí o pessoal que entrou depois, boa noite, Nara, Davi, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Pessoal, então, basicamente, a gente vai falar de alguns assuntos aqui na webconferência e semana que vem a gente vai falar sobre a próxima unidade curricular. Mas isso aí deixa para a semana que vem, a gente não precisa se preocupar agora, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida antes de a gente começar? Não? Então tá. Então hoje nós vamos aí para essa unidade curricular, comunicação e informação aplicados à saúde e segurança do trabalho, tá? Eu vou fazer toda a explicação da matéria, ok? Depois a gente vai fazer um intervalo bem curtinho. E aí depois nós vamos fazer uma atividade, tá? Do que é essa atividade? É um estudo de caso. Então a gente vai ter um caso de um acidente que aconteceu na empresa e vocês vão ter que responder algumas perguntas sobre esse acidente, tá bom? E aí eu dou um tempinho aí para vocês responderem, analisarem o caso e responder. Fechou? Então a gente já vai vir mais para essa parte aí de segurança do trabalho. Beleza? Só o exame final, Daniel. Mas eu acho que ainda não está na época de fazer. Acho. Não tenho certeza. Tem que olhar na planilha onde a gente tem todas as datas, tá? Então tá. Já está aberto o exame final? Então tá aberto. Para quem não atingiu a média na unidade curricular de tecnologia de informação, o exame já está aberto. É que eu não conferi na planilha antes de a gente iniciar a aula. A média é 6. Quem tirou 6 para cima passou. Quem tirou 5,9, né? Para baixo tem que fazer o exame. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a monitora de vocês, a Alexia. Não acontece nada. Se o exame estiver aberto, tu fizer... Tá aberto lá na sala da unidade curricular, tá? Fecha dia 2, tá? Fechou. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Moodle, tá? Aí vocês podem perguntar para a Alexia, que ela é a monitora, ela lida mais com essa parte do Moodle que eu, beleza? Então vamos começar a aula aí falando um pouquinho sobre os objetivos desta unidade curricular, do que a gente pretende, né? Falar sobre aqui e também sobre o que vocês vão ter que sair daqui sabendo, né? Ou pelo menos com alguma noção. Então, o objetivo geral dessa unidade curricular é desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais relativas às técnicas de comunicação, redação de documentos técnicos e pesquisa, com uso de tecnologia de informação, bem como as capacidades sociais, organizativas, metodológicas
de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho, certo? Aqui nós temos as capacidades básicas, mas eu vou pular, tá? E aí a gente já começa com uma pergunta, tá? Como técnicos de segurança do trabalho vão ter aí vários momentos em que vai ser necessária a comunicação. Na opinião de vocês, em que momentos a comunicação se faz necessária, sendo vocês técnicos de segurança do trabalho? Vamos escrevendo no chat aí para mim, para a gente ver. Em que momentos vocês acham que a comunicação se faz necessária no trabalho do técnico de segurança? Cada etapa do trabalho, todo o tempo, treinamento, certo? Admissão, todo momento, para chamar a atenção, a todo momento, a todo tempo. Acho que em todo momento você lida com pessoas, tem que se comunicar, instruir, ensinar, perfeito. Todo o tempo. Então, pessoal, eu ouvindo não, lendo vocês falarem isso, né? A gente percebe que vocês entendem, né? Para dar avisos também a todo tempo, sempre que necessário. A gente consegue entender a importância e a necessidade dessa comunicação no dia a dia de trabalho, né? Então vocês conseguiram entender isso antes de a gente iniciar. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, pessoal, como técnicos de segurança, vão ter aí vários e vários momentos em que será necessário utilizar da comunicação. Então, tem alguns tipos aqui, né? Alguns momentos, né? Como repassar instruções de segurança, relatar o acontecido, comunicar um acidente, registrar um procedimento, elaborar um relatório, chamar a atenção de alguém, realizar uma pesquisa e N outros momentos onde essa comunicação se faz necessária. Tá bem? E aí, pessoal, como a gente pode perceber, a gente tem basicamente duas formas de comunicação que devem ser de domínio do técnico de segurança do trabalho. Quais são essas duas? A comunicação verbal e a comunicação não verbal, tá? Então, a definição de comunicação verbal diz o quê? É tudo aquilo que expressamos por meio de palavras. Então, tudo que for falado, tá? Ou expresso por palavras, é comunicação verbal. Eduardo, fala com a monitora, tá? Com a Alexa que ela resolve para ti. E a definição de comunicação não verbal é tudo aquilo que somos capazes de transmitir por meio de gestos e de linguagem corporal. Então, pessoal, eu, por exemplo, sou uma pessoa que expresso muito com as mãos, tá? Eu falo muito com as mãos, ok? Então, isso também é uma forma de comunicação não verbal. Ou se a gente fizer assim para uma pessoa, ela vai parar, né? Isso também é comunicação não verbal. Tratando de linguagem, tá? O que diz a comunicação verbal? A linguagem da comunicação verbal utiliza palavras e signos linguísticos, né? Aí entram gírias, entram tudo que a gente já viu. E da comunicação não verbal? Seu meio de transmissão é a linguagem corporal e os elementos paralinguísticos, né? São elementos que auxiliam na linguagem corporal, né? Mas de melhor maneira, assim, os braços, onde a gente consegue fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, né? Então a gente tem vários meios aí de fazer essa comunicação não verbal. Quais são os canais de comunicação verbal? Oral e escrito, né? Então onde a gente vai usar as palavras é no oral e no escrito. E na comunicação não verbal, expressão, gestos e linguagem corporal. Então a gente vai englobar desde o olhar das pessoas até os movimentos de braço, perna, postura corporal, então, de uma maneira geral. E o interlocutor na comunicação verbal, ele pode estar presente ou não, né? Porque se for falado, ele está presente, se for escrito, ele não está presente. E na comunicação não verbal, a atenção é imprescindível, porque o interlocutor sempre estará no local,
tá? Agora, as vantagens da comunicação verbal. Ela é rápida e a mensagem sempre tende a ser clara. Ela permite uma correção, é consciente e racional. Uma imagem é uma comunicação não verbal. Sim, Saulo. André, desculpa, André Saulo. É uma comunicação não verbal. Então, a comunicação verbal permite correção, então a gente consegue se corrigir, né, se falar alguma coisa errada ou equivocada. Ela é consciente e racional, porque a gente está pensando para fazer aquilo, para falar aquilo, né? E ela melhora a atenção, né? Porque hoje a gente está falando e tem que prestar atenção no que está falando, ou a gente está escrevendo e tem que prestar atenção no que está escrevendo. E as vantagens da comunicação não verbal? Ela consegue transmitir emoções e sentimentos apenas com gestos, né? E ela complementa geralmente a comunicação verbal, porque os gestos, né, eles facilitam a conexão com os interlocutores, ajudando ao emissor a mostrar outros aspectos e outras qualidades. Então, o André perguntou se uma imagem é uma comunicação não verbal. Sim, e ela pode acabar nos auxiliando a discorrer de algum assunto sobre aquela imagem, né? Então, a gente está aliando aí a comunicação verbal, de eu falando sobre o assunto, e a comunicação não verbal, que é a imagem que está me dando suporte para o que eu estou falando. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Então, pessoal, na comunicação verbal, a gente tem as variantes da comunicação oral e da comunicação escrita, né? Ambas têm vantagens e desvantagens, né? Mas nós vamos olhar aqui basicamente as desvantagens de cada uma. Na comunicação oral, as desvantagens são: ela pode ser contestada, porque você já está de frente com a pessoa, não tem-se registro do que aconteceu, porque nós estamos apenas falando, a não ser que tenha alguém gravando lá, mas de maneira geral não tem registro. Tende a conter mais erros, né, devido ao impulso, certo? Porque nós estamos no impulso de falar, tá? E a discordância pode levar à violência, tá? Porque pode ficar muito caloroso o debate, né? E pode vir a violência. Josane falou, a Libras é não verbal. Para a gente que fala, Libras é não verbal, mas para eles, a Libras é verbal. Eu acho que é verbal, tá? Creio que seja verbal. E quais são as desvantagens para escrita? Ela pode ser mal interpretada, porque às vezes o modo que eu pensei e o modo que eu escrevi não estão alinhados. É mais lenta e é pouco dinâmica, por quê? Porque tem que fazer toda a leitura, interpretar aquela leitura, né? Tudo isso. Tem uma menor conexão entre as pessoas, tanto com quem escreveu quanto com quem está lendo, e pode ser facilmente ignorada. É só basicamente eu não ler o que está ali e pronto, foi ignorada a comunicação escrita, tá? Então, pessoal, quando a gente quiser transmitir alguma informação, não existe uma escolha correta, uma só escolha correta. Então, não existe, por exemplo, não, eu preciso transmitir essa informação, só tem esse jeito, que é o jeito correto de transmitir a informação no dia a dia do técnico de segurança do trabalho. Então, a gente está sempre suscetível, né, a utilizar as duas formas, verbal e não verbal. E isso não pode ser mudado de maneira nenhuma. Por quê? Porque é os dois jeitos que a gente tem de fazer isso, tá? Mas o que a gente consegue mudar é a maneira como a gente faz cada uma dessas comunicações. Então, cada pessoa, cada público tem uma preferência na forma de como vai absorver informação. E nós, como donos da informação, a gente tem que passar essa informação e conseguir identificar na nossa plateia qual é a estratégia mais eficaz para entregar a informação. Então, aqui nós temos dois exemplos de informações, tá? Que são a mesma coisa, só que passados de modos diferentes. Então a gente tem aqui, ó, quantidade de produto, de tipos de produto diferente vendido, né? Por mês do ano, né? Então janeiro, abril, julho e outubro, certo? Então aqui muitas pessoas vão preferir essa planilha. Aqui a gente tem a mesma informação, só que passado de outra maneira, com infográfico, com a variação mensal de vendas, do quanto que vendeu do produto 1, do produto 2, do produto 3, do produto 4, quais são os estados que mais compraram produto,
qual foi o total de produtos vendidos, certo? Então, muitas pessoas vão preferir a planilha e muitas pessoas vão preferir o infográfico, mostrando que não existe um jeito certo de passar essas informações, certo? Vai do público que a gente precisa ali satisfazer, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem outro exemplo também, que é transformando uma informação em texto e uma informação visual. Quer ver? Então, olha só, o texto é aqui, ó, principais ocorrências de acidente de trabalho, tá? Então, esse é um relatório que tem como objetivo apresentar uma análise das principais ocorrências de acidente de trabalho, com foco em dados quantitativos. A segurança do local de trabalho é uma preocupação fundamental para a empresa e trabalhadores. Entender as tendências e números relacionados a acidentes é essencial para aprimorar as condições de trabalho e prevenir acidentes. Daí aqui dá toda a metodologia que foi utilizada para fazer o relatório. Aqui tem as principais ocorrências. Esse trabalho segue aí durante várias páginas. E aí, esse trabalho aqui, né, esse relatório foi transformado aqui nesse panfleto, que diz principais ocorrências de acidente de trabalho. Aqui tem uma pessoa, né, um boneco aqui, dizendo que tivemos 19.642 lesões de ombro, 18.007 fraturas de antebraço, 28.802 luxações, entorses e distensões das articulações, 21.214 fraturas da perna, exceto do tornozelo, e outros acidentes comuns também. Tem a fonte, né? E o site do que foi tirado. Vocês acham que existe um jeito certo de eu passar essa informação ou essa informação, que é a mesma informação? Sim ou não? Existe um jeito certo? Não, 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 não. É como eu falei, não existe um jeito certo. Existe para o público que estamos querendo comunicar. Por exemplo, vocês como técnicos de acidente de trabalho, tá? Vocês têm que comunicar para o superior de vocês a quantidade de acidentes que aconteceram na empresa. Vocês vão usar a primeira opção, que é o relatório, ou a segunda opção, que é o panfleto? Qual opção vocês vão usar? Um ou dois? Um é o relatório e dois é o panfleto. Relatório, relatório, exato. Exatamente. Quando vocês forem comunicar para o superior de vocês, né, os acidentes de trabalho que aconteceram na empresa no ano, vocês vão usar um instrumento, né, um instrumento oficial, né, que é o relatório, né? Então vocês vão usar o relatório, escrever o relatório para comunicar o que aconteceu. Agora, eu preciso fazer um apanhado dos acidentes e colocar lá no mural da empresa para todos os funcionários verem. Aí eu não vou fazer o relatório, aí eu vou fazer o panfleto. Por quê? Ele é mais visual, as informações estão condensadas, tem muita informação aqui, que, por exemplo, a introdução, a metodologia, são coisas que o funcionário da empresa, que só precisa saber quantos acidentes aconteceram, ele não quer saber. Para ele não é do interesse dele, né? Mas é do interesse dele ver quais foram os acidentes que mais aconteceram na empresa, certo? Então, isso chama mais atenção, perfeito. Isso aqui, o panfleto, ele vai chamar muito mais atenção que o relatório, mas vai variar de acordo como e para quem a gente comunica, né? Aqui tem um outro exemplo, ó. Então, obviamente, de maneira ideal, todos deveriam ser capazes de ler e interpretar textos, mesmo eles contendo uma linguagem mais técnica. Mas não é sempre o que acontece na vida real. Então, começando aqui, ó, temos um anúncio para representar essa parte de interpretação de texto. Oi, meu nome é João. Vou vender bolo de morango hoje, das 13 às 18, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$ 4. Interessados podem entrar em contato pelo telefone tal. Quais são as perguntas que mais aparecem para o João? Do que é o bolo? Quanto custa? Posso comprar às 18? Onde encontro você? Como faço para comprar? Por quê? As pessoas têm muita dificuldade em interpretar textos. Tá tudo aqui, certo? Tá tudo aqui, né? Todas essas perguntas são respondidas aqui. O bolo é de quê?
vou vender bolo de morango. Morango. Quanto custa? Cada fatia, R$ 4. Tem dificuldade, Tânia? Tem que tomar um pouco mais de atenção. Aí a gente consegue. Posso comprar às 18? Ele falou, ó, vou vender das 13 às 18. Perfeito. A Carolina chegou num ponto bem interessante. Ó. Às vezes é preguiça. Prefere perguntar do que ler. E eu concordo contigo. Às vezes é preguiça. E aí, pessoal, qual é a chance dessas mesmas pessoas conseguirem ler e interpretar um procedimento técnico, compreender corretamente a instrução de uso de equipamento? Então, a chance disso conseguir é muito pequena, né? Porque se ela não conseguiu um anúncio desse simples, imagina uma informação técnica. E é aí que a gente tem que entrar com outro tipo de comunicação, né, para fazer essas pessoas se atentarem, tá? Então, como essas pessoas compram ou vendem não é nosso problema, mas a partir do momento que elas fazem parte do nosso time em uma empresa, é o nosso problema se essas pessoas não conseguirem compreender comandos, tarefas e procedimentos. Porque a partir do momento que elas estão trabalhando com a gente, elas são nossa responsabilidade, certo? Então a gente tem que utilizar, né, outro tipo de linguagem ou criar outro tipo de mensagem onde não dê margem para erro ou não dê margem para pessoas que não vão conseguir interpretar. Então, este anúncio aqui foi transformado neste anúncio aqui, que chama muito mais atenção. Onde está escrito, que tal um pedaço? Bolo de morango, uma fatia por R$ 4. Irresistível. Onde? Entrada da faculdade, das 13 às 18, ou enquanto durar as fatias. Falar com o João. Quer garantir sua fatia? Ligue no número tal. Então, isso chama mais a atenção, faz com que as pessoas prestem mais atenção e vejam esse anúncio com muito mais calma. Beleza? Então, quando a gente não consegue passar um tipo de informação para uma pessoa, a gente muda o tipo de comunicação, né? Então, por exemplo, se eu passo uma informação para vocês, vocês não entendem, eu dou outro exemplo e vou dando outros exemplos e fazendo outras analogias até vocês entenderem, certo? Então é assim que a gente deve se comunicar como técnicos de segurança do trabalho, tá? Hoje, pessoal, o que prende muito a atenção das pessoas é o quê? O audiovisual, né? Então, a gente ver e ouvir ajuda muito. Então, o YouTube ajuda muito, vídeo pequeno do TikTok ou do Instagram ajuda muito. Aí, ó, a Carolina falou no máximo 30 segundos, mas tem coisa que não tem como passar em 30 segundos, né? Então, os vídeos auxiliam muito, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente tem um cinto, né? O cinto de segurança, ou cinto paraquedista, que chama, onde a gente tem aqui a posição de cinturão abdominal, cinturão paraquedista com posicionamento, cinturão paraquedista simples, talabarte, todo um folheto, né? Explicando quando utilizar, ó, quando utilizar, para que utilizar, como colocar, a posição e qual tipo, né? Que deve ser colocado, certo? Mas eu posso melhorar essa comunicação. Como? Fazendo um vídeo e colocando no YouTube, ensinando todos os tipos de cinturão, o abdominal, o paraquedista, o com posicionamento, o paraquedista simples, o talabarte, ensinando as pessoas a colocarem, explicando quando elas devem utilizar, por que é importante utilizar, certo? Então, este vídeo aqui vai prender a atenção das pessoas por mais tempo do que esse panfleto aqui. Eu começo a ler esse panfleto aqui, certo? Começo a ler, leio. Aqui no terceiro cinturão eu já esqueci lá do primeiro, né? Já foi, já esqueci. Não lembro mais como é que eu tenho que colocar. Agora, vendo fazer, eu posso ir fazendo junto, né? Então tem que passar aqui o talabarte para cá, tem que passar o mosquetão para cá. Eu posso ir fazendo junto e treinando ao mesmo tempo que eu vejo no vídeo, né? Então, é a forma de comunicação, tá? É isso que a gente tem que entender. Ó, aqui também tem um exemplo, ó. Um exemplo que é a mesma coisa do outro, né? Só que uma outra forma de comunicar, onde a gente vê tudo que vai preso nas estruturas, os EPIs,
as partes do cinto e aqui como colocar o cinto. É uma boa forma de comunicar também. E esse panfleto também é uma boa forma de comunicar, tá? Só que ele vai prender menos a atenção das pessoas do que o vídeo ou esse com exemplos, certo? E aí, pessoal, a gente conseguir fazer uma correta leitura e uma correta interpretação de toda a documentação técnica que a gente vai ter que lidar como técnicos de segurança da empresa, né, vai acabar exercendo uma influência direta, né, no cumprimento das normas para a segurança e saúde do trabalho, onde nós temos normas regulamentadoras, onde nós temos relatórios técnicos e onde nós temos manuais técnicos, tá? Então, pessoal, um, um outro um outro aspecto muito utilizado também, que por muitas vezes vocês vão encontrar, né, na segurança do trabalho, é o tal do inglês técnico. Ah, professor, preciso falar inglês? Não, você precisa conhecer alguns termos, porque eles vão aparecer numa norma ou outra, ou num produto ou outro, ou no EPI ou outro, né? Então, uma hora vai aparecer. Então, todo o vocabulário técnico que é utilizado nas profissões sempre vão ser os nossos, né? Sempre vão ser derivados de outra língua, como por exemplo o inglês, tá? Então, vocês, como técnicos de segurança do trabalho, vocês têm que ter o mínimo aí de conhecimento de alguns termos técnicos ou algumas expressões que vão ajudar vocês a interpretar uma situação ou outra, tá? Por quê? Em algumas situações vai ser necessário que nós não temos uma norma brasileira para isso. Então, vocês vão ter que consultar uma norma internacional. E lá vocês vão lidar com alguns termos como estes que a gente tem aqui. Como, por exemplo, acidente de trabalho. Em inglês, vocês vão encontrar occupational accident. Licença médica, vocês vão encontrar como sick leave. Equipamento de segurança, encontrar como safety gear. Contusão, contusion. Adicional de insalubridade, aqui ó, Health Risk Bonus. Operação manual, Manual Handling. Negligência, Disregard. Avaliação de risco, Risk Assessment. Doenças ocupacionais, Occupational Diseases. Ação disciplinar, Disciplinary Action. Socorrista, First Aider. EPI, em inglês é PPE, né? Personal Protective Equipment. Atos inseguros, Unsafe Acts. Manutenção preventiva, Preventive Maintenance. E kit de primeiros socorros, First Aid Kit. Então, esses são alguns termos, tá? Que não, assim, eu não vou dizer para vocês, com certeza vocês vão encontrar. Mas é bom que vocês tenham pelo menos conhecimento do que é, tá? Pelo menos conhecimento do que é, ok? Porque pode ser que vocês alguma hora precisem, tá? E aí agora nós vamos para um mini quiz aqui no meio da aula, tá? Que vocês vão precisar responder, ok? Se assustaram com o inglês? O pessoal sempre tem dois momentos, eu acho muito engraçado. Saber o básico, exato. Não, hoje não tem musiquinha, hoje nós vamos fazer outra atividade no final, uma atividade maior. Hoje é diferente. Tem duas coisas que o pessoal se assusta aqui no técnico, tá? Primeiro é exatamente esse slide aqui, em inglês, porque em inglês assusta bastante. E o segundo é a unidade curricular de ciências aplicadas, porque tem matemática. Então o pessoal também se assusta porque não gosta de matemática. Mas no final acaba dando tudo certo, beleza? Então vamos aqui para o nossa perguntinha que vai ter agora no começo, durante a aula, né? Nós vamos fazendo aqui durante a aula. Então a pergunta é o seguinte: em um ambiente organizacional é fundamental que os colaboradores tenham crucial acesso a suprimentos para lidarem com pequenas lesões e emergências que podem vir a ocorrer. O termo em inglês utilizado para se referir à embalagem com utensílios utilizados para administração de primeiros socorros é: número 1, Emergency Exit Plan. Número 2, First Aid Kit. Ou número 3, Safety Gear. Ou número 4, Sick Leave. Um minutinho aí para vocês fazerem. Hoje não coloquei musiquinha, né? Não vou cantar também, né? Vai ficar chato, né? Fica feio, né? Aí cantar também não precisa. Acho que todo mundo está colocando 2. Teve uma pessoa que colocou 1. A maioria colocou 2. Número 2. Caiu na prova, Tânia? Ah, Tânia tá ligada.
30 segundos, pessoal. Posso contar também, né? De 1 a 30. Imagina, vai atrapalhar pouco vocês. $15 segundos. Acho que só uma ou duas pessoas responderam número 1. E a maioria respondeu número 2. 5 segundos. Faz falta, né? Fica um silêncio, né? Um vazio existencial. Se foi 1 minuto, certo? E aí, eu já sei que mesmo vocês assustados com o inglês técnico, vocês acertaram, né? Então, é a número 2, First Aid Kit, né? Então, esse kit, né, é o kit de utensílios que é utilizado para administrar aí primeiros socorros. Então, parabéns para vocês. Outra forma de comunicação que vocês vão encontrar muito durante a atuação de vocês na segurança do trabalho são os fluxogramas. Alguém aqui já viu ou já trabalhou ou já fez algum fluxograma? Ou não? Sim, sim. Alguns já estudaram, alguns nunca viram. Só vou fechar minha câmera rapidinho aqui para botar um remédio. Peraí. Não sabe o que é. Fazia muito no Senai, sim. Botar um remedinho no nariz porque tá seco o negócio. Não? Então tá. Então, o que são os fluxogramas, né? Para que são utilizados os fluxogramas, tá? Então, os fluxogramas, eles são utilizados dentro das empresas de maneira real. Para quê? Para demonstrar algum fluxo de trabalho. Então, seria basicamente um passo a passo de como fazer um trabalho, certo? E aí, o fluxograma, por permitir uma visualização clara a respeito do resultado do fluxograma, ou seja, ele vem do começo até o final, a gente consegue ver quais são as consequências de a gente escolher algo em detrimento de outro e também qual é a nossa, em alguns pontos de decisão, para onde que a gente vai. Mas a gente vai ver como é que isso funciona, tá? Então, o fluxograma não é feito de qualquer jeito, né? Ele tem alguns elementos que devem ser colocados, né? Aqui a gente tem alguns desses elementos, então ele sempre tem que iniciar e terminar com esse tipo de elemento aqui. A seta vai indicar para onde ele está indo, né? Aqui, o losango sempre vai indicar uma decisão, então a gente vai sim ou não, né? Então, alguns elementos que são utilizados, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir esse exemplo de fluxograma aqui para mostrar para vocês. Se é que o link não quebrou, mas deixa eu ver. Acho que não. Não. Fechou. Peraí. Então, aqui a gente tem um fluxograma, tá? Do governo federal, né? Então, diz aqui, ó, Serviço Público Federal, Universidade Federal de Alagoas, Subsistema Integrado, Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor. Fluxograma para atendimento e comunicação de acidente em serviço, né? Campus Aparecida de Goiânia. Qual é o fluxograma, né? Como é que se faz como é que está estabelecido esse fluxograma, né? Então, ele inicia dizendo que um servidor foi acidentado, o que se deve fazer, tá? Comunicar imediatamente a chefia e testemunhas, tá? E aí ele diz, né? Ele pede para a gente tomar uma decisão. Qual é a decisão? Se o acidente foi com material biológico, a gente vai seguir para baixo. Se esse para baixo aqui, né? Se o acidente foi com animal peçonhento, realizar essa ação. Se o acidente for produto químico, essa ação. E se foram outros acidentes, acidente de trajeto, essa ação. Se o acidente foi com material biológico, encaminhar acidentado e, se possível, paciente fonte o mais rápido possível. Se for com animal peçonhento, se possível, levar o animal ou foto para identificação. Se for com produto químico, levar o FISPIC ou embalagem do produto químico. Ou se for outro acidente, se for de trajeto, documentação de fé pública, né, um atestado médico, um boletim de ocorrência. E todos esses acidentes devem ser encaminhados, né, como a gente pode ver aqui por esses colchetes aqui, para UPA Brasicom, né? Então todas as pessoas têm que ser encaminhadas para cá, caso sofram um servidor acidentado nesse caso, tá? Então, pessoal, o fluxograma ele serve para a gente ter
observação inicial e saber qual é o fluxo que a gente tem que seguir, né? O que, que aconteceu e para onde a gente vai. Então, esse é um bom exemplo aí de fluxograma. Deixa eu voltar lá para a aula. E aí nós vamos para mais uma perguntinha. Os responsáveis pela segurança e saúde do trabalho em uma determinada indústria decidiram construir um fluxograma para orientar os seus colaboradores a respeito de como lidar com produtos químicos perigosos. Sabendo disso, assinale a seguir o símbolo que é geralmente utilizado para representar uma atividade a ser executada nesse tipo de ferramenta, tá? Número 1, um círculo. Número 2, um losango. Número 3, um retângulo. Número 4, uma seta. Um minutinho aí para vocês responderem. Deu, botei o... Deixa eu só falar com a monitora de vocês. Algumas respostas 3, algumas respostas 2 e faltam 25 segundos. 5 segundos, pessoal. Tivemos respostas 1 também. 1 ou 3, 1 ou 3. E se foi 1 minuto, certo? A resposta correta aqui é a número 3, um retângulo. Então, sempre quando a gente vir um retângulo, né, é que a gente tem alguma atividade para ser executada naquele fluxo. Quando a gente for ver um losango, é alguma decisão que precisa ser tomada, né? Então, aqui a gente tem aqui todos, ó. Quando for um círculo, é só um conector, né? Representa uma entrada ou uma saída de algum dado ou algo do tipo. E a seta é para direcionamento, beleza? Outra forma de comunicação utilizada na segurança do trabalho são as tabelas e os gráficos, certo? Aqui a gente tem um exemplo de tabela, né? A tabela, tanto a tabela quanto o gráfico, ela serve aí para a gente ter uma melhor visualização do que a gente quer transmitir. Então aqui a gente tem todos os grupos de risco, né? Que são estudados na saúde e segurança do trabalho, né? Grupo 1, verde, são os riscos físicos. Grupo 2, vermelho, risco químico. Grupo 3, marrom, riscos biológicos. Grupo 4, amarelo, ergonômicos. E grupo 5, azul, riscos de acidentes, né? Então, aqui a gente tem daí todos os riscos relacionados a cada grupo, certo? Então, a tabela serve para nos auxiliar nesse momento e os gráficos também servem para nos auxiliar em momentos que a gente necessitar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem vários acidentes que aconteceram, né? E aí a gente tem aqui nesse tipo de gráfico aqui explicado todos os tipos de acidente, né? E qual é a porcentagem, né? Então, maior quantidade de acidente é o de queda, né? 58.581, que representou 54% dos acidentes. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, ó, acidentes por sufocação, 504, que é menos de 1%, afogamento, 374, que é menos de 1%, arma de fogo, 271, que é menos de 1%. Então, dessa forma, né, a gente consegue observar de uma maneira bem mais rápida e bem mais didática, tá? Alguns números que a gente queira passar, e aí no trabalho como técnico de segurança, isso aqui se torna extremamente útil, certo? Nós temos também os relatórios técnicos, né, que são muito utilizados também, formas de repassar informação, tá? A gente já falou deles lá no comecinho, certo? Relatórios técnicos aí também são utilizados para a gente repassar observações que a gente fez ou coleta de dados, né, no caso daquele que a gente viu lá no começo da aula, para um superior imediato ou algo do tipo. Aqui a gente tem no link um exemplo, né? Depois eu vou postar os slides, se vocês se interessarem.
podem ir lá no exemplo. E vamos para mais uma perguntinha. Um documento técnico é responsável por fornecer instruções e informações detalhadas sobre um determinado processo, produto ou procedimento. Assim, considerando essas menos de 1%, menos de 1%. 0,9 para baixo. Certo? 0,99 para baixo. Fechou? Vamos para a perguntinha então. Um documento técnico é responsável por fornecer instruções e informações detalhadas sobre um determinado processo, produto ou procedimento. Assim, considerando essas informações, a alternativa que caracteriza o objetivo principal de um manual técnico voltado à segurança e saúde do trabalho em uma empresa é: número 1, apresentar as estratégias da empresa. Número 2, escrever as políticas de recursos humanos para conhecimento de novos colaboradores. Número 3, estabelecer diretrizes e procedimentos para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ou, número 4, oferecer orientações a respeito da melhor forma de se lidar com conflitos no ambiente de trabalho. 1 minuto para vocês responderem. Realmente fica muito esquisito sem nada, né? Sem música, sem nada. Faltam 25 segundos, pessoal. Todo mundo respondeu 3? Não, tivemos uma 4, tivemos uma 1. Mas a maioria respondeu 3. 10 segundos. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Acabou. A maioria respondeu 3 e a maioria acertou. Tá? Então, o manual técnico voltado à segurança e saúde do trabalho na empresa tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Pessoal, há alguma dúvida do que a gente viu até agora? Não? Não? Tranquilo? Não? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou dar um pouquinho a mais de intervalo hoje, vou dar 10 minutinhos, tá? E aí vocês peguem aí um caderno, uma folha de papel, caneta, lápis, o que vocês acharem necessário para escrever, que depois do intervalo a gente vai fazer essa situação, problema aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Não, não, não é atividade no Excel, Daniel. Hoje é atividade escrita. Não, não precisa se preocupar.
Vamos lá então, pessoal. Conseguiram pegar aí papel e caneta? Todos com papel e caneta na mão? Todo mundo aí com papel e caneta na mão para a gente começar? Sim, 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 sim. Então tá. Qual é a atividade, tá? Eu vou apresentar uma situação, problema para vocês. Na verdade, são duas, né? Uma e depois a outra, ok? Vocês têm algumas perguntas para responder. Então, vocês vão ler. É uma situação, problema sobre saúde e segurança do trabalho, que acontece bastante aí, com frequência, com técnico de segurança. E aí vocês vão responder essas perguntas, tá bem? Qual é a primeira? Um funcionário da empresa a qual você é técnico de segurança sofreu um acidente de trabalho. Ao realizar a investigação, foi identificado que esse funcionário estava utilizando o EPI de maneira incorreta, o que levou o acidente a ocorrer. Verificando as suas planilhas de controle, você verificou que este funcionário tem 6 meses na função e recebeu o treinamento para este EPI há 5 meses atrás. Aqui é o contexto novamente, tá? E quais são as perguntas, tá? Por que o acidente aconteceu? De quem foi a culpa? Como vamos evitar que algo assim aconteça de novo? E como vocês comunicariam este acidente, tá? Então eu vou dar aí 15 minutos para vocês responderem essa pergunta e depois a gente volta e corrige, ok? Pode ser? Pode ser? Então tá. Se vocês tiverem dúvidas, só me perguntar aqui no chat, beleza? Então, bons exercícios para vocês. Até daqui a pouco. Isso, como é que vocês vão comunicar esse acidente para os superiores?
Pessoal, 5 minutinhos, tá? Vou te corrigindo. A gente vai corrigir, aí vocês podem escrever no chat, tá bom? Não, sem problema, Jéssica, não tem problema. Vocês preferem falar pelo microfone? Eu consigo liberar. O que vocês acham? Para quem fez no caderno. Vocês preferem falar? É? Peraí, então. Mas daí nós vamos fazer ordenado, tá? Não vão abrir o microfone todo mundo de uma vez só. Tá bom? Tá. Quem preferir digitar, pode digitar. Tá? Alguém abre o microfone. Vamos ver, peraí. Josilane, abre o microfone e fala alguma coisa aí, só para ver se tá funcionando. Aqui embaixo. Boa noite. Boa noite, tá certo então. Obrigado, tá? Tá. Valeu. Então, pessoal, mais 2 minutinhos aí a gente já corrige, tá? Aí a gente vai fazendo aí pelo microfone. Ah, para quem prefere digitar, pode digitar, não tem problema nenhum. Vamos lá então, pessoal. Então, a nossa situação, o problema era a seguinte: um funcionário da empresa, a qual você é técnico de segurança responsável, sofreu um acidente de trabalho. Ao realizar a investigação, foi identificado que esse funcionário estava utilizando o EPI de maneira incorreta, o que levou o acidente a ocorrer. Verificando suas planilhas de controle, você verificou que este funcionário tem 6 meses na função e recebeu o treinamento para este EPI há 5 meses atrás. Primeira pergunta: por que o acidente aconteceu? O que vocês colocaram?
Quem quiser falar pelo microfone é só abrir. Levanta. Peraí, só um instantinho. Vamos ajeitar isso aqui. Peraí. Levanta a mão, aí eu vou chamando quem quiser falar pelo microfone. Jéssica, pode falar. Não vai falar? Geise, pode falar. Oi? Pode. Ô, Jéssica, pode falar a tua resposta, se quiser. Não? Uso incorreto do EPI. Perfeito. Fernando, se quiser falar, pode ficar à vontade. Por mau uso do incorreto do EPI fornecido. Certa resposta. Josilane. Ô, Guilherme, faltou a comunicação e o mau uso do IPI também. Perfeito. Certa resposta. Milena. Aqui no chat o pessoal botou o uso incorreto do EPI. O acidente ocorreu pelo funcionário ter utilizado o EPI de maneira incorreta. Então, pessoal, de maneira geral, tá? A resposta é o uso incorreto de EPI. Pergunta número 2. De quem foi a culpa? Pode falar, Geise. Geise, pode falar. Fernando, pode falar. A culpa seria do técnico de segurança por não ter acompanhado o dia a dia do colaborador? É uma boa resposta. Vamos ver. Wesley. Éder. A culpa é do funcionário, ué. Tá bem, tá certo. Jéssica, quer falar? Sim, do funcionário. Tá certo. Taliana. Do funcionário e da liderança, por não fiscalizar. Tá certo. Cardoso, pode falar. Então, pessoal, no chat também tivemos aqui do funcionário, da liderança, do técnico de segurança, certo? Então, aqui, pessoal, a culpa basicamente é, primeiro, do funcionário, porque ele recebeu o treinamento para utilizar o EPI de maneira correta, mas nós temos também a culpa da fiscalização, né? A fiscalização ela também tem que ser intensa, né? Por parte da liderança daquele funcionário e também por parte do setor de segurança do trabalho, né, pessoal? Porque se a gente vê, ó, ele sofreu um acidente, né? Faz 5 meses que ele recebeu o treinamento e provavelmente nunca ninguém foi fiscalizar se ele estava usando o EPI de maneira correta, né? Então aí a culpa ela tem que ser parcelada, beleza? Número 3. Como vamos evitar que algo assim aconteça de novo? Vai, Fernando. Promover treinamentos de reciclagem com o colaborador. Show de bola. Perfeito. Josilane. Uma boa liderança, Guilherme, pode ser? Uma boa liderança ajuda. Show de bola. Legal. Jéssica.
Fiscalização e passar novamente as normas de uso do EPI. Perfeita resposta. Show de bola. Vamos ver aqui no chat. Treinamento, monitoramento, DDS, vistorias. Show. Treinamento constante, estando mais na linha de produção. Treinamento para reforçar o uso correto do EPI. Reciclagem. Então tá certo, pessoal. Todas essas ações que vocês colocaram estão todas corretas, tá? Uma é complemento da outra ou algo do tipo. Quer falar, Geise? Auditoria semanal, certo? Reunião mensal explicando o motivo e o bom uso do EPI, show de bola. E a última pergunta é: como é que vocês comunicariam este acidente? Pode ir, Eduardo. Jéssica. Primeiramente, abriria a CAT, né? Uhum. E poderia também fazer a comunicação por ligação direta, por chat ou através de um fluxograma. Tá, perfeito. Certinho. Show de bola. Fernando? Elaborar um relatório sobre acidente ocorrido. Tá certo. Relatório é uma boa opção também. O pessoal botou relatório diretamente ao superior, relatório. A maior parte do pessoal foi relatório. Show de bola. Então tá, pessoal. Agora nós vamos para a nossa segunda situação problema de hoje, tá? Vou passar o slide aqui. Numa fábrica movimentada, Rafael, um operário dedicado, realizava uma manutenção em uma máquina pesada. De repente, um componente se soltou, causando um impacto no seu pé. Gritos ecoaram enquanto colegas corriam para socorrê-lo. A sirene de emergência ressoou pela fábrica, indicando um acidente. Rafael foi levado às pressas para o hospital, onde diagnosticaram uma fratura. E as perguntas são as mesmas. Por que o acidente aconteceu? De quem foi a culpa? Como vamos evitar que algo assim aconteça de novo? E como vocês comunicariam este tipo de acidente? Beleza? Mais 15 minutinhos aí para vocês responderem, tá? Não, a CAT é sempre necessário. Para quem não sabe, tá? A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Todo acidente que acontece tem que ser feito uma CAT. Beleza?
O André, que nós estamos fazendo essa atividade que está aí na tela, por isso que não está me ouvindo. Tá bom? Tem 15 minutos aí para fazer, tá? Sem problema, Igor, sem problema. Do jeito que tu preferir, tá bem?
Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer a correção no mesmo esquema que a gente fez antes, tá? Então, a situação, o problema era o seguinte. Numa fábrica movimentada, Rafael, um operário dedicado, realizava uma manutenção em máquina pesada. De repente, um componente se soltou, causando um impacto no seu pé. Gritos ecoaram enquanto alguns colegas corriam para socorrê-lo. A sirene de emergência ressoou pela fábrica, indicando um acidente. Rafael foi levado às pressas para o hospital, onde diagnosticaram uma fratura. Por que o acidente aconteceu? O que vocês colocaram? Jéssica, pode falar. Eu coloquei que ele é um operário dedicado e não um mecânico ou alguém com experiência na área. Perfeita resposta. Show de bola. Fernando. Ok. Por falta de fazer uma análise no maquinário que iria fazer a manutenção. Tá? Show de bola. Show de bola também. Eu li as respostas aqui no chat, né? A maioria colocou queda de componente da máquina. Tá? Faz sentido, mas não seria a resposta mais adequada, tá, pessoal? A resposta mais adequada seria essa sacada, né? Que a Jéssica teve, que alguns de vocês também responderam, do pessoal que escreveu no chat, tá? Que ele era um operário dedicado, mas não um mecânico experiente para fazer o conserto dessa máquina, tá? Ó, a Gabriela também botou falta de equipamentos adequados de um profissional adequado para realizar a manutenção. Perfeito. Show de bola. Pergunta número 2. De quem foi a culpa? Jéssica? Eu coloquei que a culpa foi do operário, pois somente um mecânico ou alguém especializado na área pode efetuar esse trabalho. Tá, show de bola. Fernando? Eu coloquei não identifiquei o culpado, porque foi um fenômeno inesperado que ocorreu. Tá, é uma boa avaliação também. Show de bola. Aqui no chat nós temos culpa da fiscalização, manutenção e funcionário e do técnico de segurança por deixar o funcionário realizar sozinho a manutenção. Culpa da empresa, certo? Culpa da parte técnica e da manutenção da máquina, da empresa por não possuir profissional para tal função. Então aqui a gente também tem, pessoal, o mesmo caso anterior, né? Essa culpa dividida, né? Pela empresa, né? Por não ter um profissional adequado para fazer essa manutenção, do próprio operário, por ir lá fazer a manutenção sabendo que não ia conseguir fazer, por culpa do técnico de segurança por ter liberado essa manutenção ser feita por um funcionário não adequado, né? Então, são várias vertentes aí de culpados, tá? Pergunta número 3. Como vamos evitar que algo assim aconteça de novo? Pode ir, Fernando. Realizar treinamentos de segurança com o mesmo. Tá, pode ser, tá certo. Gabriela botou a empresa deve se planejar e contratar um mecânico de manutenção de máquina, perfeito. Fornecer um mecânico especialista, implementar mais sistema de segurança nas máquinas, contratando um profissional qualificado, reforçando o treinamento, reciclagem de prevenção de acidente, tá certo. Fazer uma verificação diária do estado da máquina, show de bola. Mantendo a manutenção das máquinas em dia, show de bola. Realizando algumas medidas preventivas. Não executando uma função que você não tem qualificação. Show de bola, pessoal. Ótimas as respostas de vocês. E a última pergunta é: como vocês comunicariam este acidente? Pode ir, Fernando. Abrindo uma CAT, Uhum. também relatórios, e MDDS de manhã também falaria sobre o acidente ocorrido. Ótimo. Ótima resposta. Então, pode ser CAT, relatório técnico, né? Relatório com CAT, relatório, tá? Ver se mais alguém responde. CAT, relatório. Então, basicamente, o correto aqui seria abrir uma CAT e gerar um relatório, né? Para a gente ter esse acidente, né?
contabilizado lá na conta dos acidentes que acontecem na fábrica durante o ano. Legal. Show de bola. O que acharam dessa atividade, pessoal? Se sentiram aí técnicos de segurança já avaliando informações, avaliando cenários? Gostaram? Top, legal. Então tá. Trazer um pouco vocês para o lado da segurança do trabalho, né? A gente vem falando aí de outros assuntos, né? Trazendo outros assuntos. Puxar vocês de volta um pouquinho para a área de segurança do trabalho é sempre bom também. Show de bola, então, pessoal. Quer pôr em prática? Não, o intuito é esse, né? É eu colocar vocês para pensarem, né? Na questão sendo já um técnico de segurança do trabalho, já para irem pensando como um técnico de segurança do trabalho. Né? Me senti um técnico agora, show de bola. Legal, legal. Pessoal, então o que eu tinha hoje para falar para vocês era isso, tá? Não esqueçam de fazer a atividade avaliativa, tá? Ela é a nota de vocês aqui no EAD, beleza? Desejo aí a todos uma ótima semana, tá? De trabalho, uma ótima semana de estudos. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar lá no Buda que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Uma boa noite, vão com Deus. Muito obrigado pela presença e pela dedicação e até semana que vem. Tchau, tchau.